Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Nós vamos começar a live agora. Uma live com uma dentista, a doutora Fernanda Castro. Nós vamos conversar sobre a saúde bucal em geral das crianças com deficiência. Porque a doutora Fernanda, ela atende basicamente crianças com deficiência. Então a gente vai conversar com ela para a gente poder pegar algumas dicas, tirar algumas dúvidas, tá? E a doutora Fernanda já entrou aqui, eu vou chamar ela aqui para a gente poder já começar a nossa live. Tem muitas perguntas aqui para poder responder. Olá, boa noite. Olá. Boa noite, doutora Fernanda. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá tudo certo. Tá? Que bom. Então, primeiramente, eu quero agradecer a você a oportunidade, né, de estar aqui com a gente. Como você sabe, esse Instagram é o Instagram da Síndrome Rara Pitt-Hopkins, né? Atualmente nós temos 34 pessoas diagnosticadas com a síndrome no Brasil. Então, assim, dentre essas 34 pessoas, tem muitas crianças, mas já tem jovens, já tem adultos, né? Então, assim, a cada ano vai crescendo um pouquinho mais. E a gente sempre está promovendo lives com profissionais para poder ajudar a gente com dúvidas, com questionamentos que sempre vão surgindo, né? Porque a síndrome Pitt-Hopkins, algumas crianças têm o autismo associado, então tem muitas questões sensoriais, algumas crianças não falam ou então demoram muito tempo para falar. Por conta dessas questões sensoriais, tem muita dificuldade na escovação, na limpeza, né? Então, sempre surgem algumas dúvidas no grupo da família, né? E a gente teve a ideia de chamar uma dentista para poder nos ajudar a sanar todas essas dúvidas, tá? Tá ótimo. Então, eu vou falar rapidamente sobre mim. Meu nome é Andréia. Eu tenho 33 anos, eu sou formada na área administrativa de recursos humanos. Eu tenho duas filhas, uma de 12 anos, que é a Clara, ela é típica, e eu tenho a Maria Flor, que ela tem 4 anos e é uma menina com deficiência. Ela tem a síndrome Pitt-Hopkins e associado tem o autismo. Então, desde os 6 meses, quando eu comecei a perceber o atraso no desenvolvimento dela, eu não trabalho fora, né? Eu saí do mercado de trabalho e trabalho em casa e com ela, né? Levando ela nas terapias e todos os tratamentos possíveis. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, falasse brevemente sobre a sua formação, seu nome, como que você começou a atender crianças e jovens com deficiência, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite. É um prazer falar um pouquinho mais sobre a odontologia, compartilhar, né, a rotina do consultório. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Antes de mais nada, é legal vir aqui poder compartilhar tudo isso. E eu, basicamente, me formei, saí da faculdade, já entrei num curso de odontopediatria. Já sabia que era isso que eu queria cursar desde o meu último semestre, quando eu tive contato com crianças. A partir daí, o que eu fiz? Eu comecei a ver outras áreas que integrassem a odontopediatria. Fui para a odontologia hospitalar, fiquei um tempo na odontologia hospitalar, em consultório, e na odontologia hospitalar eu pude ver
a parte humana. Eu já tinha muito essa parte humanizada da odontopediatria em mim, porque eu atendo crianças o dia inteiro, e eu queria levar isso um pouquinho mais para o hospital também. E trabalhei em alguns hospitais daqui de Brasília, né? Sempre integrando com consultório, até abrir o meu consultório e entrar para ortodontia. Então, hoje em dia, eu sou odontopediatra, odontointensivista, né? Quem fica na área de UTI, e ortodontista também. E tive contato, nessa época, já tive contato com, saindo um pouquinho da odontopediatria, do meu curso de especialização, eu tive contato um pouquinho mais com pacientes especiais, que é uma área que ali alguns odontopediatras costumam ter mais contatos, outros nem tanto. E essa parte da odontologia hospitalar pôde me desenvolver também para essa área da odontologia voltada para pacientes especiais e pacientes que eu acompanho desde muito cedo, né? Acaba que eu comecei lendo um pouquinho ali, outro aqui, aí fui tendo, né, maior percepção de como lidar com eles, como é a rotina, como eu posso fazer para melhorar, né, a qualidade de vida deles, principalmente em casa, ensinando jeitos de escovar, tendo uma paciência, né, um pouquinho mais, falando assim, não, vamos tentar, que nem eu falo, sempre o atendimento de pacientes especiais é formiguinha, formiguinha por formiguinha. Vamos construir. Hoje não foi legal? Não tem problema. Na próxima consulta vai ser melhor. Então, assim, construindo isso, fazendo aos pouquinhos, eu pude dominar um pouquinho mais essa área aí, que é uma área muito, muito prazerosa para mim, muito boa. Ah, que bom. Então, eu quero começar a fazer algumas perguntas para você, Claro. algumas perguntas que a gente colheu no nosso grupo de pais, né? Vou Uhum. mandar só um alô rapidinho aqui para Ellen, que está assistindo a gente, que é a mãe da Ah, Olivia, sim, a e mãe foi da ela que me fez Olivia. essa indicação. E aí Obrigada, acabou que Ellen. depois eu fui conversando com outras mães no Instagram, inclusive até a fono que atende a Maria Flor, que é a doutora Aline Walker, ela conhece você. Diz que Olha as mães falam só, de você, que legal, que coisa boa. né? Eu também Fico fiquei muito bem feliz. feliz. É, com certeza. Não, então vamos lá. Primeiramente, eu queria que você começasse já a dar algumas dicas, não só para os pais, né, mas para outros profissionais que atendem crianças e jovens com deficiência. E por que eu estou falando isso? Porque nós, pais, nós temos muita dificuldade em encontrar profissionais que atendam crianças com deficiência, né, que sejam especializados, vamos dizer assim, no atendimento de crianças com deficiência, né? Sim. Porque a maioria não atende ou fala que atende quando a gente chega no consultório, não é bem assim, né? Eles Sim. não têm, assim, vamos dizer assim, um trato para poder criar um vínculo com a criança, né? E aí a criança já está ali nervosa, já fica com medo, e aí muitas crianças que são autistas já começam a gritar, já começam a chorar, e aí já traumatiza a criança, né? Então a gente tem muito essa dificuldade. E aí eu queria então começar com essa pergunta. Certo. A primeira coisa que eu falo é, primeiro, tentar se colocar no lugar do outro, né? Eu sempre tenho um lema na minha cabeça, sempre trate um paciente como se fosse alguém da sua família ou você. Então, assim, no primeiro contato, nem sempre é o contato ideal. Eu sempre falo isso. Nunca vai ser o contato ideal. Aquele primeiro contato, às vezes, é um dia que não tá legal para a criança. Às vezes, como é que a criança chegou no seu consultório? Ela chegou aberta? Ela chegou fechada? Teve algum problema É antes? verdade. Então, assim, a gente tenta entender, ter uma boa relação com os pais, principalmente. Eu falo que relação com os pais, porque o pai lida ali o tempo inteiro. Então, você se colocar até no lugar do pai e falar assim: olha, em que eu posso te ajudar? Hoje não foi legal o atendimento? Não tem problema.
Vamos deixar para um outro dia. Hoje ninguém está preparado? Não tem problema, a gente deixa para outro dia. Tem muita vida pela frente, então tem que deixar. Não tem que fazer tudo, nem exigir, nem criar metas, nada. A gente tem que ir aos poucos. À medida que o paciente ele vai evoluindo, ele vai se soltando, ele vai criando um vínculo com você, você pode começar a estabelecer pequenas metas. Hoje a gente vai escovar. Vamos escovar e ponto. Ah, mas foi meio ruim a escovação hoje. Não tem problema. Escovamos, cumprimos metas. Então, assim, sempre. Mas isso não funciona para toda criança. Então, cada criança tem um jeito, cada criança responde de uma maneira. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos. Então, paciência e sempre se colocar no lugar do outro, né? Sempre se colocar no lugar da mãe, da criança. Tentar ver, traçar um panorama de como as coisas são, né? De como é que vai... Será que ali vai estar aberta na semana que vem? Será que a gente tenta fazer isso? Poxa, mamãe, me dá uma dica. Como é que foi a semana? Teve alguma vacina? Teve alguma coisa que vai atrapalhar na rotina hoje? E é isso que é importante, né? A gente pensar nisso, que a criança é um mundo, né? Tem um mundinho ali dentro dela. Então, vamos aos pouquinhos, porque eu sou uma intrusa nesse mundo, inicialmente. Como é que eu posso adaptar o meu mundo para o mundo dela? É verdade. Isso que você falou é muito importante. Por exemplo, a Maria Flor, minha filha, ela tem transtorno do processamento sensorial. Então, às vezes, quando alguma coisa de externo, né, interfere nela, vamos dizer assim, essa semana ela colocou uma fita, uma kinesiotape na barriga, que a fisioterapeuta colocou para poder ajudar na postura dela, e ela deu uma desorganizada. Então, no dia anterior, ela estava ótima. No anterior, ela já estava mais chorona, já estava irritada, então isso influenciou ela, né? Então, se a gente fosse no seu consultório hoje, ela não ia render, porque Não, ela ia ficar irritada. exatamente. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender essa limitação. Poxa, hoje não tá legal, então vamos outro dia. Não vamos forçar muito. Vamos aos pouquinhos, né? É muito importante. Não, então, vamos lá para uma outra pergunta. Quando a gente conversou, você me falou sobre a importância da fonoterapeuta e do dentista. Eu queria que você falasse isso um pouquinho para a gente. Sim. Olha, eu sempre falo assim, toda criança precisa de fono. Eu, quando era criança, precisei. Eu vejo pacientes aqui no consultório que eu sempre falo assim, olha, que tal a fono? As fonos falam que tem uma idade de mais ou menos 6 anos ali, que depois dos 6 é legal avaliar com mais intensidade. Mas a fono, ela está responsável por quê? Pelas palavras, pelo som, pela língua. Ah, onde é que a linguinha deve ir? Então, é integrado. É aquela coisa assim, sempre tratar. Essa última semana, eu estava conversando exatamente isso com uma mãezinha. A filhinha dela é pequenininha, a gente fez um cortezinho na linguinha dela. E ainda assim, eu falei, olha, se a fono... primeiro, foi indicação da fono. Então, assim, se a fono que indicou viu essa necessidade, volte à fono para a gente ver se tá legal, se é assim que ela vai trabalhar, se a linguinha dela tá respondendo bem. Então é sempre bom, sempre tratamento integrado. Eu aprendi isso muito no hospital. No hospital o paciente ele é um mundo. Ele tem o quê? Fisioterapeuta, ele tem o dentista, ele tem o médico. Então, assim, é um mundo de coisas. A gente tem que sempre tentar englobar tudo isso. Pensar que a boca vai um pouquinho além do dente. Ele vai ali linguinha, bochecha, estimulação, né? Muito importante. É o tratamento multidisciplinar, né, Fernando, que precisa ter, né? Então, às vezes, alguma coisa que você percebeu como dentista, né, da questão da linguagem, da fala da criança, que Sim, você já pode dar uma dica para os pais, né, para com poder certeza. encaminhar para o fono e vice-versa, né? Acho que semana retrasada teve uma mãe que me agradeceu. Ela falou, nossa, Fernando, muito obrigada. Eu falei, mas por quê? Ah, porque você indicou a fono,
A fono percebeu que o meu filho ele não estava escutando direito, encaminhou ele para o otorrino. O otorrino pôde colocar um tampão, fazer uma cirurgia ali. Então, assim, você vê, são coisas pequenas, assim. Eu falei, não, só vai para a fono e vê se está tudo bem. Entendeu? Aí, É muito importante, né? muito, muito. E uma outra pergunta aqui que surgiu lá no grupo foi em relação às pastas de dente. Usar com flúor ou não usar? Eu até respondi dizendo que não foi uma orientação do dentista, foi uma orientação da nutricionista dizendo que não era legal usar a pasta de dente com flúor, porque ela não cospe, né? A Maria Flor, ela engole. Então, poderia causar, né, uma toxicidade no organismo dela, né, por conta do flúor. Então, desde quando eu recebi essa orientação, eu uso na Maria Flor uma pasta de dente chamada Veleda, né, doutora Fernanda? A Veleda, natural. Veleda, que é uma laranjadinha que ela é vegana, né, não tem flúor. Então, eu queria que você explicasse pra gente sobre isso. Então, esse é um ponto que a gente bate muito na tecla, nós odontopediatras. Eu sigo a recomendação da Associação Brasileira de Odontopediatria. Então, é um órgão só de odontopediatras que pesquisam, tudo que eu falo aqui é baseado em estudos científicos, né? E acho que anteontem eu estava até lendo sobre isso um pouquinho mais. E o que eu pude perceber de tudo isso? É que, de fato, teve um momento na fase da odontopediatria que a gente não recomendava o flúor. Por quê? Eu, agora, estou com 32 anos. Eu cresci no boom da Tandy. Então, eu me lembro, eu falo isso para todos os pais. E acho que vocês vão se lembrar também. Que tinha Tandy, ainda tem, né? 3 sabores. Então, você fazia um negocinho assim, apertava, saía Tandy, a gente gostava, todo mundo chupava Tandy. O que começou a acontecer? As outras gerações, e inclusive a minha geração, porque eu tenho isso, começou a ter a fluorose, que é o excesso de flúor durante esse período, né, de chupar o flúor. Então, teve excesso de flúor nos dentes. Esse excesso de flúor, o que foi comprovado com o flúor? É que ele causa fluorose. É a única comprovação científica que a gente tem em relação ao flúor. Ter fluorose não é legal, porque você tem um manchamento do flúor, você tem um manchamento do dente, então você pode ter uma perda da estrutura dentária. Nisso você tem o quê? Sensibilidade, você pode perder o dente, você tem que fazer restaurações. Isso não é interessante para nós. Só que como a gente não sabia de tudo isso, a gente só via o índice de fluorose crescendo, o que a gente começou a perceber? Que quando a gente removeu o creme dental sem flúor, começou a ter cárie. Então, eu ainda tenho muita criança com cárie por conta da falta do flúor, entendeu? E ter a falta do flúor não é legal, porque aí você cria a possibilidade do dentinho ficar mais frágil, porque ele não tem flúor ali inserido nele, ele não tem cristais de fluoridroxapatita. Então, a recomendação hoje em dia é que toda criança, a partir do primeiro dente, pode usar creme dental com flúor. Mas quais são os cremes dentais com flúor? E o pulo do gato é qual é a quantidade? Porque o negócio é assim, a gente pegava a Tandy, colocava um monte, enchia a boca, eu era assim, enchia a boca de Tandy e comia, né? A quantidade, hoje em dia, recomendada é o seguinte: 1 grão de arroz cru até os 3 anos. Depois disso, 1 grão de ervilha cru. Então, pode-se usar creme dental com flúor em toda criança, que seja 1.100 ppm. É sempre bom olhar nas pastas. Sempre vai ter lá, quantidade de flúor. 500, que não é legal. 1.000 a 1.100, legal. 1.450, não é legal. De 1.000 a 1.100 é o recomendado por nós odontopediatras. Pelo menos uma escovação tem que ser com flúor, quantidade de 1 grãozinho de arroz cru, bem pouquinho. Então, uma escovação no dia
tem que Pelo ter menos, uma é, pasta de dente com flúor. isso, pelo menos uma Entendi. escovação. Doutora Fernanda, você tem alguma escova de dente aí que você Tem, possa mostrar pra gente a tem. quantidade? Vou Porque pegar. quando a gente conversou aquele dia, eu conversei com a doutora Fernanda antes, né? E aí ela foi me explicar a quantidade de pasta de dente que a gente tem que usar. E aí eu Exatamente. comecei a rir, porque eu uso o triplo de pasta de dente, que ela falou que é o correto, né? Que é o necessário. A sem flúor não tem problema usar muito. A sem flúor você pode usar um pouquinho mais, não tem problema. Inclusive, o que que a gente fala? Se a gente colocar a pasta sem flúor ou a pasta com flúor e dá para criança, principalmente crianças pequenas, aquelas crianças que curtem escovar o dente, o que que vai acontecer? Na primeira vez que vai encostar a pasta no dente, elas vão chupar e não vai ter mais pasta. Então, o que que a gente Uhum. recomenda? A pasta sem flúor, colocar um pouquinho na escova, escovar o dentinho da criança, porque ela pode chupar, pode engolir, não tem nenhum problema. E aí, depois pegar um pouquinho, bem pequenininho, um grãozinho de arroz cru e passar rapidinho ali só para o flúor entrar na saliva, que é o importante. Então, aqui, olha só, gente, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se vocês... Não sei se vai conseguir. É legal sempre olhar aqui, vai ter as instruções e lá embaixo vai ter uma parte escrita Floreto de Sol. Natural. Ela se assimila um pouco à veleda. E aqui, olha só. Ó, a gente vai pegar... Ó, o que que eu falo? Olha o tamanho do buraco da pasta que sai. Então, assim, pega aqui, vai ser mais ou menos isso daqui, ó. De creme dental com flúor. Não, foi muito até, desculpa. Peraí um pouquinho. Bem pouquinho, tá? No máximo, Doutora Fernanda, 3 cerdas. você deu uma caída na sua internet. Agora que Ah, voltou. então, peraí. Voltou, né? Então, assim, ó, já Ixi. coloquei aqui. Melhorou? Deu tudo certo aí? Tudo certinho? Pronto? Olha, para mim tá oscilando sua internet. E para vocês, pessoal, quem estiver aqui assistindo, me dá um ok aí. Como é que tá aí? Ó, a Ellen respondeu falando que tá bem. Então vamos lá. Tá ok então, ó. A Rose Tá, respondeu, a Ellen também. Então tá, você bom, parou na parte que você vai mostrar a quantidade da pasta pronto. na escova de dente. Ótimo. Todo mundo ouvindo aí, né? Então, olha só, a quantidade é bem pouquinha. Essa é a Eu quantidade não de tô flúor, nem tá vendo. vendo? Tá vendo? Bem pouquinho aqui, só na pontinha. Nessa quantidade, não tem problema algum a criança engolir. Porque é uma quantidade muito pequena, não vai causar nada ali para o organismo, nem para o dente, tá tudo certo. Então, assim, por exemplo, uma grande dúvida que surge aqui é, Fernanda, se o meu filho vai colocar essa quantidade, qual é a quantidade para mim? Para a gente, a quantidade de flúor tem que ser muito pouca também. É que a gente está acostumado a preencher ali a escova. Então, ó, para a gente é isso daqui também, bem pouquinho. O flúor, ele tem que ser encarado não como uma Eu pasta, coloco muito mais. o flúor, ele não pode ser encarado como uma pasta, mas como um remédio. Eu sempre falo isso, o flúor, ele tem que ser encarado como um remedinho ali para deixar o dentinho legal, principalmente para criança. Então, quantidade bem limitada, supervisionada, nada de acabar terceirizando essa parte de escovação. Sempre, sempre que puder, quantidade pequenininha mesmo, viu? De um grãozinho de arroz. Quando a criança é um pouquinho maior, vai acrescentando um grãozinho de ervilha. Lembrando que é cru, então uma coisinha muito pequenininha.
Ah, entendi. Então vamos lá. A gente escova os dentes 3 a 4 vezes no dia. Uma dessas vezes tem que ser com uma pasta de dente com flúor. Isso. As outras vezes tem que ser com uma pasta de dente sem flúor. O que que eu falo? Você pode ir aumentando progressivamente. Se inicialmente você está meio receosa de usar o flúor, por exemplo, na Maria, você pode fazer o seguinte: uma escovação. Qual é a escovação principal dela? É a da noite? A que você consegue escovar melhor? E começa inserindo um pouquinho com flúor. Ah, passou um tempinho, viu que tá legal, ela não tá chupando flúor, já me sinto mais segura. Acrescenta, vamos acrescentar para 2 vezes. À medida que ela for crescendo, aprendeu a cuspir, agora eu estou me sentindo super segura. Vamos aumentando. Então, assim, até chegar em todas as escovações com flúor e a gente conseguir tirar as sem flúor. Mas isso é esperar um pouquinho mais. Eu falo que a criança ela tem que ter um pouquinho mais de noção de como escovar, tem que ter noção de cuspir também. E vocês têm que estar seguros disso. Não adianta a gente falar assim, não, tem que ser as 3 vezes com flúor. Não dá, porque às vezes a gente, os pais ficam inseguros. Então, aos pouquinhos, vamos aumentando. Quando que é interessante todas as vezes com flúor? Que nem eu falo, individualizar o caso. Com muita mancha base inicial da cárie. Às vezes é uma criança que precisa muito daquele flúor, então a gente já recomenda um creme dental com flúor maior, em maior quantidade. Então, assim, individualizar cada caso. Mas o flúor, ele é importante. Eu sempre falo isso, o flúor é muito importante para os nossos dentes. Entendi. Doutora Fernanda, então vamos para uma outra pergunta que eu recebi aqui, sobre abscesso. O que é abscesso e se tem como tratar em casa? Então, o abscesso já é uma coisa mais séria. O abscesso, em qualquer região, qualquer área, o abscesso é uma infecção. Infecção, gente, infecção não é brincadeira. Eu falo isso para todo mundo. Infecção não é brincadeira. A infecção é aquela bactéria que está ali, às vezes em cima, lá na raizinha do dente, formando uma coleção de pus e o pus vai para fora. E quando a gente aperta, solta pus do dentinho. Entendeu? Então, assim, o abscesso, ele é algo grave. Se ele não for tratado, a bactéria ela pode ir para o coração e dar o que a gente chama de endocardite bacteriana. Então, abscesso é pus. Quando a gente fala de abscesso, é diferente de afta. Afta é um machucadinho. Agora, o abscesso tem que ser tratado no dentista. Quando o abscesso ele se forma e fica uma bolsa que vai para o rosto, já é algo mais grave. Quer dizer que aquele pus já está indo para tecido mole, já está indo para bochecha. E aí sim que tem que ser tratado com antibiótico, tem que ser tratado no médico, muitas vezes no dentista. Então, assim, a maioria das vezes, quando é relacionado a dente, é no dentista. A gente ou extrai o dente ou faz canal, mas abscesso jamais deve ser tratado em casa. Deve procurar um dentista para esse caso, né? Não pode deixar mesmo, assim. É algo de saúde mesmo. Nossa, É bem grave. eu acho que é por conta que tem pessoas que podem confundir, né? A afta com o abscesso e acaba que acha que é uma coisa Com simples, né? certeza. Exatamente. A afta é super simples. A afta ela é o quê? Ela é multifatorial. A gente nunca sabe o que pode ter causado a afta. Mas, no geral, está associado a pequenos traumas de escovação. Então, a gente vai escovar ali, escorrega a escova, bate ali, causa aquele machucadinho e vem uma afta. A afta também pode ser quando algumas pessoas comem, que tem uma hipersensibilidade, comem pimenta ou abacaxi. Então, assim, pode ser uma queda imunológica também. Então, a afta ela é multifatorial e ela é fácil de tratar. Na verdade, ela tem regressão espontânea, porque é um machucadinho, cicatriza e ok. O abscesso não. O abscesso ele tem que ser tratado para aquilo ali não voltar. Ou com a extração de dente, ou com o canal. Mas sempre procurando o profissional da área para poder tratar ali. Nossa. Doutora Fernanda, chegou aqui 2 perguntas agora. O Rodrigo mandou aqui. A minha filha, que é a Júlia, está nascendo um dente encavalado em cima do dente canino. Como eu posso fazer? Bom,
A Júlia provavelmente está numa fase ou de troca de dente ou passou por a troca de dente, né? O que eu sempre falo? Em torno dos 6, 7, 8 aninhos, a criança entra numa fase que a gente chama de fase do patinho feio, que é onde trocam-se os dentinhos pequenininhos, bonitinhos, lindinhos, que são os dentinhos de leite, e vem os dentes enormes, né? E aí aquela coisa, meu Deus, será que vai caber tanta dente na boca do meu filho? Será que ali vai ser tudo certo? Será que vai dar certo? E muitas das vezes isso causa nos pais uma agonia. Fala, agora sim a gente precisa colocar um aparelho, porque tá um encavalado, como é que a gente vai fazer? No geral, eu sempre falo que essa quando a criança entra ali nessa fase, a gente tem que fazer a primeira avaliação ortodôntica. Ver se de fato precisa de um aparelhinho, ver o quanto que está encavalado, mas eu sempre lembro para os pais, vai ter aumento de espaço. A criança vai enfrentar uma segunda troca aos 9 anos. E os dentinhos que ela vai trocar, geralmente é muito maior. O diâmetro do dentinho de leite, ele é um pouquinho maior nessa segunda fase do que o diâmetro do permanente. Então, vai gerar um espaço. Então, o que eu falo? Puxa, o dentinho está nascendo encavalado, ele está tortinho ali. E agora? Eu falo, calma, cada caso é um caso. Se for o caso de colocar um aparelhinho nessa região, a gente coloca. Mas na maioria dos pacientes, eu opto por aguardar a total troca do dente e aí a gente coloca um aparelho. Então, eu falo que nem toda criança precisa usar aparelho com 6, 7, 8 anos. Muitas crianças podem usar aparelho quando tiver toda a troca, que é no início da puberdade, que é quando a gente vê os adolescentes usando aparelho, que já trocaram todos os dentes, porque a gente aproveita o estirão de crescimento pubertário. Entendi. A Kiara mandou aqui uma pergunta, deixa eu buscar aqui, que ela sumiu da minha tela. Falando sobre o uso de medicamentos e manchas que podem ocorrer nos dentes, né? Porque o que acontece? Muitas das nossas crianças com a síndrome de Pitt-Hopkins e até outras deficiências têm que usar a medicação, né? Sim, São medicações fortes para poder controlar a convulsão. Agora tem também o canabidiol. Então, fica com o dente manchado. Às vezes tem que tomar 2 até 3 medicações combinadas, né? Uhum. Como que a gente faz, doutora? Então, gente, eu vou separar medicamentos em 2. Existe, porque tem um mito de que falam que o antibiótico ele causa cárie, né? Vou só comentar um pouquinho essa vertente do antibiótico para todo mundo entender. O antibiótico, ele não causa cárie no sentido de alguma coisa interferir no dente. Por exemplo, tomei o antibiótico demais, puxa vida, o antibiótico acabou com a estrutura do meu dente. Não é bem assim. Tem um antibiótico que a mãe toma durante a gravidez que pode causar um manchamento dos dentes dos filhos. Mas isso é orientado pelo dentista, inclusive para os médicos. Hoje em dia, se eu não me engano, nem esse antibiótico é dado para as mães. O antibiótico, ele não causa cárie, mas o antibiótico para a criança é muito doce. Então, se você vai dar para o seu filho um antibiótico por causa da dor de garganta que ele tem, o que vai acontecer? Esse antibiótico geralmente é dado 11 da noite, às vezes 3 horas da manhã. E, honestamente, eu vou falar, quem é que vai escovar o dente do filho depois de um remédio? Para quê? Mas, na Eu verdade, nunca escovi. justamente. E se for um antibiótico que a criança usa a longo prazo, 21, 22 dias, aquele açúcar do antibiótico fica em cima do dente e vai causando a cárie. Então, o antibiótico ele não enfraquece o dente. Ele tem o açúcar, assim como um açúcar na mamadeira, assim como um suco de laranja, alguma coisa ali, fica em cima do dente e acaba causando ali a cárie, mas ele não enfraquece. E a gente tem os outros remédios que causam o que a gente chama de manchamento. Esses remédios que mancham os dentes, que nem você falou, canabidiol. Ontem eu atendi uma paciente aqui no consultório com um estimulante para comer um pouquinho mais e a mãe falou que é mais amarelado.
esses tipos de medicamento, eles acabam sendo ali, tem um tipo de bactéria na boca que acaba pegando o corante deles. Então, a gente chama de bactéria cromogênica. Essas bactérias cromogênicas, elas pegam o corante e ficam ali em cima do dente. E nisso vai causando ali aquele manchamento. Puxa, é difícil de tirar? É porque é um grupo de bactérias, então fica bem aderido ali. É uma placa ali aderida e, além disso, colorida. Então, causa mesmo esses manchamentos. E, no geral, a gente consegue fazer o quê? Consegue uma boa escovação, mas tem que ser uma boa escovação, consegue remover algumas placas dessa. Mas aonde você vai conseguir remover totalmente é no dentista. E uma coisa interessante é que, no geral, essas bactérias cromogênicas, que são bactérias que ficam ali coloridas por conta desses medicamentos, no geral, elas são bactérias antagonistas a Streptococcus mutans, que causam a cárie. Então, muitas das vezes, as pessoas que têm esse grupo de bactérias não vai ter cárie, mas às vezes pode rolar esse desequilíbrio. Então, cada pessoa é uma pessoa. A gente nunca Então, sabe. você recomenda que crianças que usem medicamento contínuo devam ir no mínimo uma vez ao mês no dentista Uma para vez poder ao fazer mês, uma não. limpeza? É que nem eu estava conversando com a mãe ontem. Ela veio a manchinha mais amareladinha, tirei. O que eu falei? Percebeu que voltou a amarelar e tá te incomodando? Vem que a gente tira de novo. Então, quem vai falar nisso é mais a mãe. Mas assim, se tiver tudo bem, como não é uma mancha ruim, é uma mancha que só tá ali esteticamente feia, então eu Ah, falo assim, tá. não, quando for melhor a gente vai tirando, não tem problema. Ah, Fernanda, mas dentro de um mês já voltou tudo. Vem que a gente tira de novo, não tem problema. Então, assim, Entendi. varia, né? Então, tem uma outra pergunta aqui que a Rose fez, que aí eu já vou juntar com uma outra pergunta, Claro. sobre a questão de aparelho. E aí eu vou juntar aqui com uma outra dúvida que surgiu também para as nossas famílias em relação a uma característica que as pessoas com a síndrome Pitt-Hopkins têm, que são Uhum. os dentes espaçados, né? Sim. Você viu os dentes da Maria Flor? Acho que 90% das crianças e dos jovens que têm a síndrome de Pitt-Hopkins têm os dentinhos daquele jeito. Eles são mais espaçados, né? Tem Uhum. um espaço entre eles. Uhum. A gente fica se perguntando, é bom? É ruim? Coloca aparelho ou não? Né? Porque, assim, colocar um aparelho em uma criança que tem deficiência não é fácil, Não é né? Eu uso aparelho e é muito chato, porque a gente tem que fácil. limpar dentinho por Sim, dentinho, sim. fio dental, aí tem aquela outra escova que é específica, né? Que ela é assim fininha, tem uma série. A Então, interdental. sim, tem uma série de etapas que você tem que fazer para você poder limpar os seus dentes quando você usa um aparelho. E aí, como que a gente faz? Você já colocou algum aparelho em alguma criança com deficiência? Não coloquei, não coloquei. Eu falo sempre, colocar aparelho é um desafio para todo mundo. Você imagina para criança. Então, eu avalio muito bem a relação. Puxa, vai valer a pena? Será que agora é o momento? Será que a gente não pode aguardar mais um pouquinho? Será que vai crescer? Por que eu falo isso? Porque o aparelho, além de criar ali aquela, né, de ser difícil de colocar alguns tipos de aparelho em criança, além de tudo isso, o que vai acontecer ali? A criança, muitas das vezes, ela não vai se adaptar, ela vai sentir dor, ela vai chorar, ela vai, às vezes, se for um aparelho móvel, ter o risco de engolir. Então, assim, aparelho é uma coisa que tem que ser avaliada muito bem e conversada muito bem com os pais e a criança. Tem que estar todo mundo ciente dos benefícios e também dos desafios que vai ter o tratamento. Então, assim, a primeira Mas coisa aí, doutora, rapidinho, desculpa te claro. interromper, mas aí entra uma questão, né?
muitas pessoas com deficiência são deficientes intelectuais, né? Sim, Então, assim, por exemplo, no caso das nossas crianças, algumas não sabem falar, né? com Se certeza. comunicam de uma outra forma, mas não sabem falar. Então, como que a É, gente vai integrar a criança nessa decisão? pois é. E aí é uma coisa assim, cabe o bom senso. Vendo o linear da criança, vendo que ela está mais tranquila, vindo no dentista, é aquela coisa, tratamento de formiguinha. Primeiro a gente vai escovar, a gente vai ensinar a criança a escovar, a gente vai treinar. Dentro de tudo isso, a gente avalia se é o momento ou não, se vai valer a pena ou não. Porque aos pouquinhos, ela vai se comunicando ali do que ela gosta e do que ela não gosta. Então, você imagina se para a gente já é difícil usar um aparelho, imagina com uma criança que muitas das vezes não consegue se comunicar tão bem com a gente sobre isso. Você vai ver que se a gente faz uma coisa que vai contra o que ela está ali, o que ela está desejando, ela vai de outras formas desencadear. Talvez uma nova, um novo tique, alguma coisa assim. Então, assim, não é legal. Muitas das vezes, o que eu falo com os pais? Eu tenho um paciente que eu atendo ele desde muito novinho. Eu atendo ele desde os 7, 8 anos. É um paciente que é um querido. Ele vem de 15 em 15 dias comigo. E ele agora chegou na fase da adolescência. Agora ele está com 16 anos. E o pai dele, doutora, e o aparelho? Doutora, e o aparelho? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um treinamento. Eu estou vendo até onde ele consegue. Por quê? Muitas das vezes eu tenho que situar um pouco, falar, poxa, será que vai valer a pena para ele? Será que é uma coisa que é necessário? Mas será que esteticamente a gente está querendo colocar a estética um pouco acima do que ele consegue? Então, assim, são várias coisas. E você falou, só para eu não me estender muito nesse assunto, você comentou comigo do fato de terem espaços entre os dentes. Gente, eu falo para todo mundo, é preferível um tratamento com espaços entre os dentes do que sem espaços. Porque quando a gente tem um arco fechado, sem espaços, a gente já programa o quê? Extrações, já programa apinhamento, já programa fazer o que a gente chama de slices, que são pequenas ali, passar uma lixinha entre o dentinho e o outro para criar um pouquinho mais de espaço. Então, é um tratamento um pouco mais chato, né? Por isso que é preferível quando se tem espaços do que quando não se tem. Mas, assim, isso não quer dizer que é impossível. Eu sempre falo assim, puxa, colocar um aparelho é chato um paciente com deficiência. Tem todos os prós, mas tem também os contras. Eu acho que tudo é conversado, individualizado, vendo até onde a gente consegue ir, vendo se a gente consegue ultrapassar um pouquinho o limite. Então, tudo tem que ser conversado com os pais, com todo mundo que vai estar ali ao redor. Porque além do aparelho, tem a higiene do aparelho, que nem você comentou. Então, assim, é assim. Sentou, conversou, vamos ver se dá. Eu nunca garanto as coisas, né? Vamos ver. O nosso corpo é biológico, ele não é matemática. Ele não vai responder do jeito que a gente quer sempre, né? A Rose está perguntando aqui, com o espaçamento entre os dentes, tem tendência a acumular menos tártaro? Bom, o tártaro, ele pode acumular com espaçamento e sem espaçamento. O tártaro é uma coisa que não depende da gente muito, a não ser a parte de escovar. Eu falo que o tártaro é o quê? Passar fio dental, escovar bem ali a região, não vai acumular tártaro. Mas o tártaro é algo da saliva. Então, ali, você vê que o tártaro junta justamente aonde? Na parte inferior dos dentes, onde tem a maior concentração de glândulas salivares. Então, assim, pode juntar tártaro com espaço e sem espaço. Mas aí é sempre acompanhar, né? Tá bom. Doutora Fernanda, eu tenho mais 3 perguntas para fazer e a gente tem 15 minutos.
Tá Tá ótimo. bom? Então, E quem tiver perguntas, quem tiver mais dúvidas, pode mandar aqui que a gente vai tentar responder o mais possível, tá? Em relação agora sobre quando eu postei que a gente foi, que a Maria foi no dentista e tal, muitas mães vieram me perguntar sobre a sedação. Fala assim, amiga, ela faz sedação, que eu tô precisando levar meu filho, não sei o que, e ele não consegue e tal, tem que ser com sedação. E aí, doutora Fernanda, a gente já chega lá no consultório, já vai, bum, direto na sedação, como que é? olha, a sedação, eu falo que teve uma popularização da sedação. A sedação não é um procedimento tranquilo, não. Eu falo isso sempre. A sedação, ela não tem que ser a última opção junto com o dentista. O paciente não está conseguindo de jeito nenhum. A gente tentou condicionar, a gente tentou tratar de um jeito, a gente tentou aos pouquinhos. A sedação, ela é o caminho mais rápido, porque você vai fazer procedimentos, principalmente procedimentos grandes. Eu falo que a sedação é para procedimentos grandes, não é para fazer uma limpeza. Não é para remoção de tártaro. Sedação tem que ser aquilo que eu falei de abscesso, tem que ser um restinho de dente que tem ali. A sedação, ela tira a criança do estado normal dela. Então, assim, você tirar uma criança do seu estado normal é algo muito arriscado. O que que eu vejo? Eu vejo, assim, que nos Estados Unidos, diferente daqui, já é de praxe lá já oferecer o tratamento com sedação. Aqui a sedação chegou, mas a gente ainda está meio receoso aí. Tem curso de sedação para nós, odonto. Eu sempre falo, eu prefiro ir pela segurança. Então eu chamo alguém, eu chamo um doutor, um médico especialista, anestesiologista, para sedar. E eu conversando com esse médico, ele falou assim, Fernanda, sedação em pacientes especiais, em crianças, é muito complicado, não é um procedimento assim tranquilo. Então, antes de mais nada, eu sempre falo assim, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue ir por outro caminho. Vamos ver se o tratamento do seu filho exige a sedação. Porque se é um tratamento que não exige, não tem por que a gente tirar a criança do nível normal dela. A sedação tem o risco também. Se você tem uma superdosagem ali, você pode levar a criança a óbito. Então, assim, é uma responsabilidade que você tem que é muito grande. Então, nem sempre a sedação é o melhor caminho. Às vezes é melhor a gente enfrentar tratamento. Que nem eu falei, vem aqui, puxa, de quanto tempo eu posso ir aí com meu filho? Ele não deixa escovar de jeito nenhum. Vamos tentar tratar 15 em 15 dias. Vamos tentar tratar ali de, sei lá, uma vez por mês. Mas Fernanda, hoje não foi legal. Hoje ele não abriu a boca. Não tem problema. Tem ainda, vamos tentar outro dia. Vem, o fato de ele vir aqui já coloca ele dentro de uma rotina. Então são muitas coisas, sabe, que a gente fala que a gente pode ir pela tangente ali e não prontamente na sedação. Não, beleza. Uma outra questão foi em relação à chupeta e a mamadeira. Aqui, com a Maria Flor, ela nunca usou chupeta, porém, ela usa mamadeira até hoje, e ela tem 4 anos. Então, além dela, de tomar mamadeira, ela toma de manhã e à noite. Ela tomar o leitinho dela para se alimentar também é um reforço para ela. É uma Sim. coisa que acalma ela, que tranquiliza ela. Então, Uhum. assim, ela fica um tempo com a mamadeira na boca, como se fosse uma chupeta. Então, eu Uhum. fico nessa dúvida, assim, será que tá causando vai causar algum dano para ela no futuro? Foi também uma pergunta de uma outra mãe, que o filho chupa chupeta para dormir e ele também toma mamadeira. Uhum. Entendi. Eu sempre falo, existe a maternidade ideal e existe a maternidade real. A maternidade ideal, ela é o quê? Sem chupeta, sem mamadeira, vamos evitar. E a maternidade real já é outra coisa. A maternidade real a gente sabe o que vai acalmar meu filho ali. É a chupeta? Eu vou dar chupeta, porque, né? O que a gente tem que pensar
quais são os danos da chupeta daqui a um tempo. Então, quando eu falo isso, você tem que pensar em crescimento. A criança vai crescer. Quando a criança tem um crescimento dos arcos, da face, e ela cresce com algum estímulo ali, uma mamadeira, uma chupeta, a boca, a arcada, vai tomando o formato daquilo ali. Porque ela cresceu junto. Então, o que eu falo? Puxa vida, quando que você vai estar preparada para tirar? A gente não pode tirar a chupeta, falar assim, agora a Fernanda falou que tem que tirar, vamos tirar. Não é assim. Vamos preparar. Vamos ver, às vezes trocando ali a mamadeira de leite com uma mamadeira de água, talvez, como é que ela vai ficar? Quando você estiver preparada, quando ela estiver preparada, porque todo mundo tem que estar preparado para essa mudança. Porque a criança, ela depende daquilo. E ela depende emocionalmente daquilo. Então, você imagina, tirar bruscamente não é legal. Mas, por outro lado, tem isso acontecendo também. Então, a gente tem que tentar achar um equilíbrio de falar assim, de vocês colocarem um limite. Eu falo que eu não coloco limite de nada. Eu aviso, agora não é legal. Vamos tentar tirar aí juntos. Vamos fazer isso juntos. Porque, né, você que está ali lidando com ela, né? Você que está sabendo, poxa, se aquilo ali acalenta, eu não estou preparada para tirar, tranquilo, vamos até onde a gente conseguir. Lá na frente a gente avalia a possibilidade, que nem eu falei, dentro da vida dela, de colocar um aparelhinho, quem sabe? Vamos aos pouquinhos, não precisa ser tão incisiva no tirar, porque tem que tirar, que nem eu falo, doce. Doce, os pais falam assim, Fernanda tá comendo muito doce, e agora? Ô, gente, e criança que não come doce, né? Então a criança, ela tem que comer doce, mas tudo é um equilíbrio. A gente tem que falar, comeu doce? Escova o dente depois. Então, assim, aos pouquinhos, né? E avaliar sempre a dieta. Se a dieta é equilibrada ou se a dieta é só de doce. Se a dieta é só de doce, cancela o doce. Agora, se a dieta é equilibrada, tem o docinho depois do almoço, porque é uma coisa que criou ali, depois teve escovação, legal, não tem problema. Então, vamos no equilíbrio e dentro da maternidade real, né? Tudo é maternidade real. Gostei, doutora Fernanda. Eu não posso impor nada. Da Maria Flor de jeito nenhum. Não, quando você estiver preparada, você vai tirar a mamadeira, mas ela e você tem que estar preparada. Eu não vou chegar para você e falar, é agora que tem que tirar. Não, de jeito nenhum. Você sabe a rotina dela melhor do que eu. Você sabe o que faz bem para ela melhor do que eu. O que eu posso falar é orientar, falar, agora a gente pode começar aí, vamos tentar ali desse jeito, do outro jeito. E às vezes a criança surpreende tanto a gente. Eu falo isso porque eu tenho pacientes que a mãe, durante a vida inteira, falou assim, nossa, tudo que eu quero é tirar a chupeta dele, não sei o quê. A criança foi lá, toma, mãe, não quero mais, acabou. Do jeito dela. Então, assim, surpreende. Tem coisas que surpreendem a gente. É verdade. E, doutora Fernanda, agora, assim, mais para finalizar, eu queria dicas para você dar para gente para uma boa escovação, né? Porque nossas crianças têm essa sensibilidade, né? Essa questão sensorial. Tem muitas que não gostam, já tem 2 anos, 3 anos, não gostam de escovar os dentes, se sentem incomodadas. Tem crianças que rangem os dentes, a Maria falou em algumas épocas do ano ela range os dentes. Uma outra coisa também que a Maria Flor faz e que algumas crianças, não são muitas, da síndrome Pitt-Hopkins faz ficar com o queixo para frente, assim, né? Muito comum, muito comum. É uma questão sensorial também, porque dá uma propiocepção para eles, né? Então, assim, toda criança que tem essas questões sensoriais é muito mais difícil escovar os dentes, né? Ter essa limpeza, essa higiene bucal. Então, eu queria que você finalizasse dando dicas para gente. Claro. Gente, as crianças, eu brinco assim, muitas crianças adoram escovar, outras detestam. E assim, e tudo bem, detestar. O que eu sempre falo? A hora de escovar tem que ser uma hora boa, não pode ser uma hora ruim, né? Eu falo que existem dois métodos de escovação. O primeiro é chamar a criança. A gente sempre tem que influenciar a escovação. Então, escovar na frente da criança,
pegar, cantar música, sempre ter um espelho. O espelho ele é ótimo para treinar escovação. Então, treinou trenzinho, bolinha, treina os movimentos, passa o fio dental, coisas lúdicas. Às vezes ter duas escovas, uma para você escovar o dentinho dela e outra para ela poder fazer o que ela quiser. A escova, a pasta sem flúor tem um fator muito importante, porque ela atrai a criança para a escovação. Mas veja bem, a sem flúor vai atrair. O flúor é um remédio. Então, nada de querer dar pasta com flúor o tempo inteiro para a criança. Outra coisa, hoje em dia a gente tem os fios dentais infantis que são coloridos, com várias coisas. Então, assim, tem muitas coisas para estimular. E quanto mais a criança tiver contato ali com escovação, com alguém escovando, cantando musiquinha, fazendo uma hora legal, melhor. Mas nem sempre é assim. Às vezes, você precisa escovar o dente dela. Às vezes, você precisa remover aquele tipo de placa que está ali. E você precisa ver o que está acontecendo. Então, o que eu falo? Pelo menos uma vez na semana, eu falo para não fazer isso sempre, mas uma vez na semana, pegar a criança, deitar ela no seu colo. Só o fato da criança estar deitada, ela já não vai gostar. E já vai abrir o berreiro. E olhar ali rapidinho, ver como é que tá. Às vezes passar um fio dentalzinho, escovar um pouquinho mais. Vai ser aquele momento ruim, mas vai ser temporário. Só escovou e acabou. Não dá para ser isso todos os dias, porque senão não vai ser legal para ela. Mas pelo menos uma vez na semana dá para ver se está tudo certo. Se tem alguma manchinha lá atrás, se não tem. E sempre estimular o escovar. Criar música, fazer, sabe, tudo que você puder fazer para, né, chamar ela. Sempre essa coisa do aqui no consultório. Eu sempre, no finalzinho, dou ali o parabéns, o reforço positivo, ó, foi ótimo, ganhou a estrelinha hoje. Então, e todas essas táticas melhoram ali a escovação, né? E muitas das vezes a gente precisa olhar, aí é mais chato mesmo, você ter que abrir a boca ali, ela um pouquinho à força, alguém segurando. Mas assim, pelo menos uma vez na semana isso tem que acontecer para ver se a higiene tá legal, se tá chegando ali ou se tem que dar um intensivão. Entendi. Doutora Fernanda, rapidinho, eu lembrei das escovas de dente. Acho que a gente tem uns 3 minutinhos aqui. Tem como você mostrar pra gente as escovas de dente? Porque eu Claro. fiquei. Quando a gente conversou, também eu achei legal essa dica que você me deu, né? Do tamanho das escovas de dente e da pasta de dente também. Sim. Porque aquela Olha, pasta de dente Tandy é só marketing, né? assim, a Tandy, eu gosto dela porque ela é meio basicona ali, na verdade. Ela tem 1.100 ppm como deveria ter e ela tem ali 3 sabores, só que ela é muito enjoativa. Tem Sim. pastas que eu acho que tem mais a agregar. E uma delas é essa pasta aqui. Eu acho que eu cheguei, não sei se vocês viram, se tinha caído, é essa Bitufo. A Bitufo, da marca da Cocoricó, a marca é Bitufo e o personagem é Cocoricó. A Bitufo, ela é ótima. Por quê? Porque a Bitufo, ela tem extratos naturais. Ela é tipo uma veleda, tipo a sua, que é mais natural, só que com flúor também. Outras pastas muito boas são pastas que têm o xilitol, que é um tipo de adoçante, que não são tão doces. Então, a Malvatri Kids é uma pasta legal também. Às vezes tem algumas pastas. A Oral-B passou por uma reformulação que antes tinha pouco flúor e agora eles consertaram para 1.100 ppm. Então, eu puxei muito a orelha da Oral-B porque alguns pacientes tinham lá Frozen e pouquinho flúor. As pastas, elas quase todas no mercado são legais desde que tenham flúor ali. E as pastas sem flúor tem um monte. Tem a da Colgate, que talvez eu não achei o gosto tão bom, porque eu experimento pasta. Então, assim, eu acho que alguns pacientes vão gostar, outros não. E essa da Bitufo, para mim, é uma das melhores de gosto mesmo. E a Veleda também, ela é bem boa, né? Agora, a dica para escova, só para terminar ali, finalizar, que eu falo sempre seguir a recomendação que está ali escrita na caixinha, na embalagem da escova. Então, a gente tem no mercado hoje em dia escova de 0 a 24 meses, que é para criança de 0 a 24 meses. A gente tem escova de 2 a 5 anos, que é para crianças de 2 a 5 anos. A gente tem de 6 ou mais, que é para escova mais ou menos 6, 7, 8 aninhos ali. E tem a escova de 8 ou mais.
que é para crianças também um pouquinho maiores. Então, assim, nunca tentar comprar uma cabecinha de escova muito grande com uma boca muito pequenininha. Porque além de causar ali a afta, você pode escorregar, a escovação não vai ser efetiva. E uma outra dica que eu sempre falo, as escovas, elas para mim tem que, isso é pessoal, mas para mim ela tem que ter 3 coisas. A primeira coisa é o quê? É umas cerdas legais, essa daqui é uma escova da Cura Kid, da Cura Prox, é uma escova que eu gosto muito. Ela tem as cerdas macias, eu gosto muito porque às vezes em neném ali fica mais fácil de você escovar, porque a gengiva do neném é um pouquinho mais chatinha ali, ela estangra um pouquinho mais na hora de escovar. Outra característica da escova é o quê? A escova ela tem que ser emborrachada. Por quê? Quando você escorrega ali na boca da criança a escova, quando a escova é emborrachada, ela causa um atrito menor. Então, ela não vai causar ali afta nem nada. E a escova, gente, ela tem que ser do tamanho para você escovar. A gente tem escovinhas muito grandes para a mãozinha da criança e a gente tem escovinhas muito pequenas para a mãozinha da criança. Então, a escova tem que ter um tamanho que dê para você escovar a boquinha dela e a criança mesmo escovar também. Tá? Entendi. E são essas as dicas, assim, de escova que eu gosto mais. Eu tenho as minhas escovas preferidas, mas aí é o meu gosto pessoal, que é essa daqui, da Cura Prox. As escovas da Colgate, desculpa, as escovas da Oral-B, aqui, elas são mais fáceis de encontrar. São essas escovas, essa que eu tô na mão, ela é de 0 a 24 meses. É uma escova que você encontra até em mercado. Outro dia eu tava no mercado, que legal. E tem uma escova que já é mais diferente de encontrar, que ela é boa para nenéns. Que é uma escovinha, ela tem aqui, ó, esse cabo grande, mas é para mãe escovar e a cabecinha pequena também. Ela é boa para neném pequeno, que tá ali vindo o dentinho. E às vezes, se você quiser tirar alguma coisinha lá atrás que tá da Maria Flor, pode ser uma boa ideia também essa escova. Ela é da Man Brasil. Ela tem essa escova e tem uma escova de treinamento que vem junto com ela. São as 3 escovas que eu gosto, mas aí é pessoal. Legal. Doutora Fernanda, muito obrigada. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre bastante coisa, né? E eu quero agradecer pela sua disponibilidade. Eu acho que foi bem legal. E quem não conseguiu pegar desde o início, vai ficar salvo no Instagram da Síndrome, que é Pitt Hopkins Brasil, tá? E quem for de Brasília e quiser ir no consultório da doutora Fernanda, fica no Brasília Shopping. E o nome do Instagram da doutora Fernanda é consultório.dente de leão, tá? Ela é muito querida, ela é simpática, e principalmente ela é muito paciente. Eu acho que vale a pena. Eu sempre falo, quem quiser falar comigo, manda o WhatsApp, porque muitas das vezes eu estou atendendo e não consigo responder na hora. Mas se quiser ligar, fala assim, Fernanda, eu vou te ligar, a gente conversa, bate um papo. Mas se quiser me mandar por WhatsApp, eu também estou sempre ali. Sempre que eu termino o atendimento, eu vou direto pro WhatsApp responder quem tiver aqui me mandando mensagem, tá bom? Não. Então tá, gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que se dispôs a estar aqui, tá bom? E obrigada, doutora Fernanda. Um beijo. Beijo, eu vou mandar um beijo para Ellen. A Ellen, obrigada, Ellen. A vinda do Tomás soube por uma outra paciente. E fico muito feliz, viu, Ellen? Muito feliz, muito obrigada pelo convite também, você, Andréia. Estou muito feliz de estar aqui e foi ótimo. E qualquer dúvida que vocês precisarem, eu me coloco à disposição. Então tá bom, beijo. Tá bom, obrigada, tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau.